vem de longe e não estamos esmorecendo nessa luta, mas cada vez mais com ímpeto de tentarmos chegarmos a um final feliz para todos nós. Eu não vou me alongar muito, porque a hora já se vai um pouco mais tarde. Agradecer mais uma vez a deputada Arlete, a deputada Ivelisse Longo, por essa oportunidade que nós tivemos aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, senhora Melba, e depois Isabel, que é a nossa última inscrita. Em primeiro lugar, muito boa tarde. Deputada Arlete Sampaio nos proporcionou a maior alegria da nossa vida, porque nós estávamos esperando essa oportunidade de colocar o nosso problema que estamos vivendo. Eu queria cumprimentar a deputada Ivelisse Long, o deputado Pedro Passos, toda a mesa que compõe aqui esses trabalhos hoje, todos os presentes, autoridades, membros de órgãos oficiais daqui do Distrito Federal, e queria colocar o nosso problema. Nosso problema, nós estamos situados numa área de propriedades particulares, chama-se Chácaras Rurais Euler Paranhos. E nós começamos desde 2004 uma jornada incansável. Corremos atrás do deputado Pedro Passos, o abordamos na Granja do Torto, governador Roriz, deputado Ivelisse Long, deputado Leonardo Prudente, o secretário de Meio Ambiente, doutor Antônio Gomes. Fomos a todos os órgãos, distribuímos documentos para o que antigamente era a Câmara Ambiental, hoje já não é mais, incluía o IBAMA, incluía a Sematec, que hoje é Semar. Então, nós estamos numa jornada incansável. O que aconteceu na nossa área? Com o evento do PEDOT de 1997, nossa área foi considerada, que era uma zona rural de uso controlado, foi considerada uma área urbana de uso controlado. O que aconteceu? As chácaras rurais Euler Paranhos, elas são em número de 260 chácaras, com tamanho mínimo de 2 hectares cada um. Cada proprietário de chácara tem a sua escritura lavrada em cartórios de imóveis, de registro de imóveis, 2 cartórios. Ela tem, na hora de fazer a sua escritura, teve que fazer um termo de manutenção de reserva legal, certo? Exigido, seguindo a legislação, inclusive, do Código Florestal, que eu ouvi o representante do IBAMA falar. Nós nos mantivemos mantendo a área, certo? Brigando com pessoas, contra invasores, contra depredadores. Fizemos todo o possível. Além disso, a nossa área ela foi regulamentada, o parcelamento para fins agrícolas, pelo INCRA, por uma portaria 342 de 1992, né? E foi publicada, e com essa alteração do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, o PEDOT, não foram consideradas, seguramente, para torná-lo urbano, as áreas de manancial com propriedades minerais. A água Indaiá fica em frente à nossa área, o solo, o lençol freático todinho. Não foram consideradas as reservas ecológicas. Os mapas que contêm a nossa área é todo cercado de reservas ecológicas, né? Existe cachoeira ali que está sendo invadida e pessoas armadas estão espantando quem queira utilizar daquele benefício da natureza. Não foram consideradas também atividades agropecuárias de produtores já estabelecidos e em fase de comercialização, que compõem até uma associação de café, de produtores de café orgânico, que o deputado Pedro Passos já visitou a nossa área, né, e conhece a associação. Existe uma associação de produtores de café orgânico. Então,
Todos os nossos procedimentos eram regulamentados pela Câmara Ambiental. Esta Câmara Ambiental ela foi constituída em 1990 e abrangia Sematec, CAESB, IBAMA, Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, certo? E a CAESB é que ficou responsável pela manutenção dos recursos hídricos. Então, qualquer coisa de errada que se fizesse, a CAESB acionava, e até que houve um confronto entre proprietários que queriam desvirtuar o uso da terra, e se fez acordos homologados em 1991. Toda essa documentação nós fornecemos para a deputada, certo? E onde foi determinado a proibição total e completa de confecção de qualquer condomínio, de qualquer construção para templos religiosos, clubes, área especificamente para parcelamentos com fins agrícolas. Existia, inclusive, essa manutenção de 20% da reserva legal, respaldada nas leis 4771, de 65 e 7803 de 89 do Código Florestal, que o senhor citou, né? E como documentos comprobatórios de cada proprietário, nós temos escrituras registradas em cartório de ofício de notas, registro de imóveis, comprovantes de ITR e temos ainda o certificado de cadastro de imóvel rural, este último expedido trianualmente pelo INCRA, é o CCIR. Então, todas essas exigências que foram impostas por esses órgãos de fiscalização, nós cumprimos. Alguns queriam desvirtuar, mas nós obrigamos que voltassem a fazer isso. E, então, isso despertou na comunidade uma preservação ambiental, com ênfase para os recursos hídricos, né? Porque é o recurso natural que nós temos em abundância, graças a Deus, em função de nascentes ali existentes. Então, o que foi se desenvolvendo? Culturas orgânicas, para que não se viesse a contaminar nossas águas, né? E nossas chácaras, se falou muito... Nossas chácaras, se falou muito do aspecto social. Nós geramos empregos para caseiros, empregadas domésticas, diaristas, trabalhadores rurais, trabalhadores da construção civil, eletricistas, marceneiros, serralheiros, tudo para as comunidades locais, que nós temos várias lá, Itapuã, né? Então, nós geramos emprego para tudo isso. E o que acontece? Nós viemos aqui... Já estão pedindo para que eu conclua aqui, mas eu já vou concluir. Nós estamos aqui para pedir encarecidamente, nós tivemos, inclusive, na SEDU, que eu esqueci de citar, que esses órgãos responsáveis pela revisão do PEDOT, que revejam isso e revertam, porque foi um equívoco lamentável, e nós colocamos até um pensamento aqui para as pessoas, porque... advindo dessa legislação do PEDOT, já foi, inclusive, autorizado um parcelamento urbano que nós embargamos, lotes dentro de uma área de reserva ecológica, certo? Nós embargamos e vamos continuar embargando. O que isso resultaria? Fossas iriam, esgotos, contaminar o solo, contaminar as águas nossas, lençóis freáticos, a derrubada de árvores, né? A derrubada de matas, nossa mata ciliar, inclusive constituída de famílias enormes de animais silvestres, inclusive micos. Eu acho que nós colocamos aqui uma coisa para que todos meditem. No momento em que o mundo preserva a água como um bem necessário à sobrevivência da humanidade, como uma preciosidade rara, pois já demonstra indícios de escassez, né? O Distrito Federal seguirá na contramão da política mundial de preservação? Não basta apenas a consciência dos proprietários e produtores das chácaras rurais Euler Paranhos. Necessitamos de que vossas senhorias, todos os presentes e aqueles que aqui não estão, mas que possam nos ajudar, sejam nossos parceiros e revertam o equívoco de 1997 com a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, agora em curso, e mantenham o nosso loteamento como zona rural de uso controlado e não zona urbana de uso controlado. Que se um dia faltar água no nosso planeta, nós teremos a consciência de que nós não contribuímos para isso.
Muito bem, Melba. Isabel. Isabel é moradora da chácara, moradora chacareira há mais de 25 anos. Eu gostaria de saudar a todos na presença da deputada Arlete e agradecer a todos por renascer a esperança em cada coração de que está aqui e que está em suas casas, suas chácaras. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas ando numa onda, até por consequência da vida, né? Mas essa atitude de vocês me faz renascer nova esperança. Quantas carinhas aqui eu já vi há longos tempos. Alessandro era um jovem, já está hoje, te cuida, ele está com a carinha. Gente, façam alguma coisa por nós. Ó, nós cansamos de esperar, entra governo, sai governo. É ação e mais ação, umas a favor, que renasce a esperança, outras coercitiva, que nos dá medo, pavor, o que vai acontecer. Para sanar tudo isso, que de repente muitos comungam das minhas dúvidas, eu perguntaria para o representante aqui do IBAMA o que foi feito ou o que será feito daqueles autos de infração lavrados contra nós. Gostaria de saber também se todos nós seremos tratados igualmente ou terá diferença aqueles que tiveram que se resguardar contra a Terracap, respondendo, né, a ação na justiça. E gostaria de saber do deputado ali se esses processos que ele se retrata, quem não tiver que abre e tal, se são aqueles que a gente fez para o secretário anterior, inclusive nos encheu de esperança, deu um título que para uns tem muito valor, outros dizem que não tem valor nenhum, ou se nós temos que começar tudo de novo. Já fizemos várias despesas, medindo terra, pagando para isso, para aquilo. Aparece um agrimensor, não vale, tem que ser não sei o quê, tem que ser com aparelhos específicos. Né? Muito obrigada, que Deus os abençoe, ilumine e traga alguma coisa de concreto para nós, para que eu tenha mais sorte que meus filhos, porque meu pai já está lá no céu e o velhinho não viu nada. É o que todos nós esperamos também, viu, Isabel? Eu queria passar, então, ao Pedro Passos e depois ao Michel para poderem fazer as respostas, né, a algumas colocações que foram feitas aqui. Olha, pela ordem aqui, com relação à colocação do senhor Milton, do Córrego da Palha, o que eu tenho feito nesses meses que estou na secretaria, com relação ao problema das reintegrações de posse movidas pela Terracap e das ações do Civisolo, aonde tem sentença judicial transitada em julgada com ordem judicial, infelizmente a gente não tem nada a fazer a não ser contestar essa ordem. Nós não podemos ir contra ela sob pena dos agentes públicos serem processados, inclusive nós mesmos. Aonde são ocupações novas, que estão se invadindo, que estão se ocupando, também eu não tenho como interferir. Mas aonde são ocupações indiscutivelmente antigas, consolidadas, que tem processo de regularização tramitando na secretaria, que está dentro desse contexto maior que nós estamos tratando, eu tenho suspendido as ações da Civisolo e fiz um pacto agora com a Maria Júlia que nós vamos suspender de forma branca essas reintegrações de posse na Justiça. Nós vamos parar essas ações até que nós tenhamos um desfecho final desse processo de regularização, mas que fique bem claro, as ocupações novas, as construções novas, nós não temos como interferir, o Civisolo vai agir. As construções nas áreas, nas APPs, como disse o Michel, não só nós não temos como interferir, como aquelas que estão construídas vão ter que sair.
não poderão haver ocupações nas APPs, dentro daquela margem de 30 metros, dos córregos d'água, das matas ciliares, enfim, essas áreas a gente não tem como interferir. No restante, aonde está ocupado, que tem, como tem aqui, quase toda essa área do Lago Norte tem litígio com a Terra Cap, nós vamos suspender isso para ver se a gente consegue acelerar a regularização antes de um desfecho desses processos judiciais, tá bem? Então, quanto à reintegração de posse, é isso, Milton. Com relação aos autos de infração, acho que o Michel poderá falar melhor do que eu aí. Com relação ao que a Isabel disse aos processos, nós vamos dar encaminhamento nos processos que estão lá, Isabel, na Secretaria de Agricultura. Eu disse aqueles que nunca entraram, que estão aí, que entrem, mas nós vamos pegar aqueles processos que estão lá. E nós temos uma parceria, e aqui eu quero registrar, inclusive com o auxílio do governo federal, através do INCRA, de uma verba de R$2 milhões, que nós vamos fazer o georreferenciamento de todas as propriedades. Então, aquilo que foi cobrado de vocês no passado, será feito agora pela Emater, em parceria com o INCRA, que é a localização geográfica, o georreferenciamento de todas as poligonais. Nós teremos em curto espaço de tempo todas as propriedades localizadas no computador, de forma que eu vou lá, coloco o nome da senhora, aparece na tela do computador todas as propriedades. Esse trabalho já se iniciou. Ele visa um melhor gerenciamento da questão de segurança, de estradas, de acesso e também a própria regularização das propriedades. Com relação ao IBAMA, eu vou deixar para o Michel falar, mas eu tenho uma notícia ontem, não sei se o Michel acompanhou, mas nós firmamos um termo de cooperação da Emater, Secretaria de Agricultura, IBAMA e Ministério Público, de ações conjuntas, ações educativas, ações de parceria, porque o Ministério Público e o IBAMA, apesar não, mesmo tendo grande credibilidade, grande respeitabilidade na sociedade, é muito temido no meio rural, porque nem sempre o produtor tem, né, Michel, o conhecimento e o Ministério Público e o IBAMA é visto como um órgão penalizador, que põe as multas e tal. Nós estamos fazendo essa parceria com a Emater, porque a Emater tem outra visão. A Emater é vista como amiga do produtor. Então, a Emater entra dentro da cozinha das pessoas, é considerada amiga. Então, sem quebrar essa confiança, nós vamos levar aos produtores as regras ambientais, as normas, nesse termo de cooperação do Ministério Público, IBAMA e a Secretaria de Agricultura e Emater. Tá bem? Muito obrigado. Não precisaria nem me lembrar. Eu sei bem o que foi aquilo. Gente, olha só, o secretário Pedro Passos deu essa notícia realmente muito agradável para todos nós, que nós vamos trabalhar em parceria. Eu já sabia desse convênio que foi assinado, e o que eu tinha para dizer é que eu não tenho como negar que o papel do IBAMA, enquanto agente público federal, não seja também aquele de coibir os crimes ambientais. Eu não tenho como negar isso de vocês. É papel institucional do IBAMA, atribuído pela própria legislação, que é a Lei 6938 de 1981. O IBAMA é o agente executor da Política Nacional de Meio Ambiente na esfera federal, e uma das suas tarefas é de coibir os crimes ambientais. Vocês têm acompanhado os desmatamentos na Amazônia, enfim, os crimes do meio ambiente que ocorrem no Brasil inteiro, o IBAMA procura estar presente. Aqui no DF não é diferente. Então, esse é uma tarefa que o IBAMA deve exercer, e ela sempre será exercida quando o IBAMA se deparar com um crime ambiental. Agora, o papel do IBAMA não é somente coibir, não. Eu acho que talvez alguns de vocês já devem
ter tido uma experiência bastante educativa, que também é papel do IBAMA, que é difundir a educação ambiental. E, nesse sentido, o IBAMA desempenha um importante papel nas escolas, nas universidades, em todas as esferas da administração pública, divulgando conhecimento, técnicas ambientalmente corretas, desenvolvimento sustentável, planos de manejo, ambientalmente sustentável. Eu acho que alguns de vocês já conhecem, tiveram a oportunidade de conhecer esse outro lado do IBAMA também, que não é o papel coercitivo do IBAMA, e sim instrutivo. Aqueles que quiserem tomar mais conhecimentos, as portas do IBAMA estão abertas. Inclusive, existe um núcleo de educação ambiental lá dentro da gerência executiva, em que todos vocês podem procurá-los. Existem profissionais treinados para difundir a educação ambiental. Com relação aos autos de infração, o que eu tinha para dizer? Ano passado, foram lavrados, não tenho um número exato, mas foram lavrados centenas de autos de infração lá na região lá do Lago Norte. A maioria desses autos de infração foram lavrados em função de construir de edificações dentro da APA do Planalto Central sem a devida autorização ou licença ambiental do órgão competente. Então, nesse sentido, eu queria só separar o joio do trigo e dizer que não se pode confundir a área de proteção ambiental, que é a APA do Planalto Central, com as áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente, como eu já disse anteriormente, são aquelas áreas localizadas a 30 metros das margens dos rios e 50 metros ao redor das nascentes. Alguns autos de infração, eles foram lavrados porque as edificações haviam sido construídas dentro dessas áreas de preservação permanente, comumente chamada também de APP. Essas daí, eu não tenho dúvida nenhuma e nem poderia dizer ao contrário de que esses autos de infração eles serão levados até as últimas consequências por parte do IBAMA, no sentido de exigir do infrator a multa que ele vai precisar pagar e a reparação do dano que ele causou ao meio ambiente. Isso para esses autos localizados nessas APPs, que é uma situação diferente dos autos que foram lavrados para as edificações estarem dentro da APA do Planalto Central. Esses daí, nós lá dentro do IBAMA, nós estamos num trabalho, desde aquela época, nós estamos num trabalho contínuo e árduo de distinguir as edificações que já haviam sido construídas antes da criação da APA do Planalto Central, que isso se deu no dia 10 de janeiro de 2002, através de um decreto presidencial. Então, é preciso separar aquelas edificações que foram construídas antes da APA do Planalto Central e aquelas que foram construídas depois da APA. Mas por que essa separação? É porque aquelas que já existiam antes da criação da APA, elas vão precisar ter um tratamento separado do que aquelas que foram construídas depois. Quem edificou depois da criação da APA do Planalto Central já estava sabendo, ou pelo menos deveria estar sabendo, de que ali era uma unidade de conservação e que não se poderia construir uma edificação sem o devido licenciamento ambiental. Então, é nesse sentido que nós do IBAMA estamos trabalhando com esses autos de infração. A nobre colega, ela fez uma pergunta bastante apropriada. Realmente, eu acho que era esse o momento que o IBAMA tinha para se fazer presente, se manifestar com relação àqueles autos de infração. Nós do IBAMA agradecemos a sua pergunta e espero ter esclarecido e atendido as dúvidas de cada um de vocês aqui. Tá ok? Muito obrigado, viu? Em relação à colocação da senhora, né, Melba Euler Paranhos, né, eu considero que isso já deve ter até registro lá na SEDU, né, na SUPIM, como demanda externa para avaliação do PDOT. Eu estou assumindo, né, eu era de outra área da SEDU, eu assumi, tenho que confessar que eu assumi tem 2 dias, 3 dias esse trabalho do PDOT, estava acompanhando de outra forma. Eu sei que está registrado, não poderia antecipar o que está solucionando, até porque agora que a gente está entrando na fase de proposta, né? Mas estou levando para lá e vou verificar e qualquer coisa até faço um contato com você, tá bom?
Obrigada. Inclusive aconteceu isso também em outra área, né, que era a área rural, e por uma falha, né? O PDOT de 97 tratou como urbana também, e a gente está corrigindo também, tá? Obrigada, Tiago. Muito obrigada. Eu passaria agora à deputada Arlete. Bem, eu creio que a nossa audiência pública foi bastante produtiva do ponto de vista de todos aqui sairmos com mais informações. E tenho certeza que a coisa que nenhum de nós deseja é que aconteça com as áreas rurais remanescentes o que aconteceu com a Vicente Pires. Quer dizer, uma área que tinha uma destinação fixada pelo PDOT e que foi literalmente ocupada, parcelada, uma terra pública, né, que eram chácaras arrendadas da Zoobotânica, da antiga Zoobotânica, e que, inclusive, parte dessas terras eram da União e que foram parceladas indiscriminadamente e hoje tem uma realidade concreta e irreversível, que precisa também passar por um processo de regularização, e já há um convênio com o GDF e o governo federal nesse sentido. Me chamou a atenção na fala do representante José Roberto duas coisas que ele levantou. Que nada para nós vem de graça, né? Que é verdade, quer dizer, eu acho que a mobilização de todos os chacareiros dessa região toda é fundamental para que as coisas saiam conforme o desejo de vocês e o sentimento que vocês têm de preservar essas áreas como áreas rurais remanescentes. E a segunda coisa que ele falou, eu também comungo dessa ideia, eu quero dizer a vocês de todo o coração que eu tenho uma dúvida enorme em relação a essa decisão que foi tomada da propriedade da terra em vez do arrendamento. Tenho uma dúvida porque acho que isso poderá favorecer no futuro uma concentração de terras muito grande na mão de poucos. Então, fica aqui a minha dúvida, né, com relação a essa decisão. Quero dizer a vocês que eu participei, ainda no governo Cristóvão, como vice-governadora, de uma atividade na Zoobotânica que eu achava que, se tivesse sido dado continuidade, poderia ter contribuído já para avançar, que foi quando o Conselho Deliberativo resolveu demarcar as áreas das chácaras e começar a cobrar uma anuidade para autorização precária da ocupação. Isso foi suspenso. Depois a Zoobotânica deixou de existir, a Terra Cap passou, e, evidentemente, eu entendo, do ponto de vista administrativo, a sobrecarga que teve a Terra Cap de assumir, de repente, tantas atribuições de outras áreas para coordenar, e tivemos vários incidentes, como da Hollywood, etc. e tal, né? Mas eu creio que a melhor maneira de vocês poderem estar debatendo frequentemente com o governo, e é isso que eu gostaria aqui de propor para terminar essa audiência, propor ao governo, evidentemente, propor à SEDU, à Secretaria de Agricultura, que vocês pudessem constituir uma comissão de acompanhamento dos diversos núcleos, para que vocês pudessem estar permanentemente dialogando com o governo em relação a todos esses encaminhamentos que estão sendo assumidos. Queria também, nessa oportunidade, até passar para as representantes da SEDU, não tenho duas cópias, senão também passaria para o deputado Pedro Passos, tanto a minuta que vocês estão propondo em substituição ao projeto, que eu quero aqui corrigir uma falha que eu tive no começo aqui, quando eu me referi à lei 1834, eu falei que era da autoria do Vasni e da Maninha, e, na verdade, não foi nem por nenhuma divergência política que eu errei, foi falha de memória mesmo. Como eu sou a favor da verdade sempre, né? Então, é da autoria do deputado Varginho de Roure e do deputado Filipelli. Então, eu quero fazer essa correção aqui, para fazer justiça, inclusive, a participação do deputado Filipelli nessa lei. Então, eu quero passar à representante da SEDU a minuta proposta por vocês, para que seja analisada, né, que o governo, no momento oportuno, até após esse estudo que vai ser feito, possa encaminhar a casa para que nós possamos aprovar.
E quero também passar aqui, representando os moradores da Euli Paranhos, da Chácara Rural Euli Paranhos, esse estudo que eles fizeram e me entregaram no gabinete, que eu gostaria também de passar para atualizar essa discussão, para que também seja considerada a opinião dos moradores no plano diretor do desenvolvimento territorial, nessa revisão que está acontecendo. Quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que aquele velho chavão que a gente usa sempre, ele continua em voga. A luta continua, né? Vocês não se desmobilizem, continue participando. Quero dizer que propôs a deputada Ivelise que a Comissão de Ação Fundiária continue também acompanhando esse processo, como vai acompanhar com toda certeza. O nosso gabinete, como eu tenho certeza também que o gabinete da deputada Ivelise está à disposição de vocês, o que a gente puder contribuir para acompanhar esse processo todo, nós faremos, né? Quando vocês precisarem de uma cutucada, chama a gente da oposição. Tá certo? Quando vocês precisarem de uma conciliada, a gente vai conciliar junto, tá certo? Então, era isso que eu gostaria de falar, agradecer a presença de todos vocês e desejar que a gente possa ter uma boa continuidade dos trabalhos, se for necessário, voltaremos a conversar, tá? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Só acrescentar que, para a cutucada, pode chamar também a bancada de governo, que nós estaremos juntos sempre da verdade. Muito obrigada e sob a proteção de Deus, eu encerro e desejo a todos uma boa noite e que Deus sempre nos acompanhe.